Graça e paz a todos. Hoje nós vamos estudar a lição número 8, né, da revista que temos estudado, que se intitula O Espírito Santo e Você, da editora Cristã Evangélica. Hoje a nossa lição vai tratar do batismo com o Espírito Santo, né? E o nosso texto base se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Eu vou ler para os irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Bom, vamos ver agora o versículo-chave da nossa lição, que se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 13. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Muito bem, agora vamos ao alvo da lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição como um todo. Ao final do estudo, você deverá verificar que o batismo do Espírito Santo é um ato exclusivo de Deus que é dado à pessoa no momento da sua conversão ou salvação, é a mesma coisa. Agora, conhecer os propósitos da lição, né? Primeiramente no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final, você deverá entender que o recebimento do batismo do Espírito Santo é inerente a todo cristão. E conhecer o propósito no sentido do sentir. Agora já existe um sentimento envolvido nesse propósito. Ao final, você deverá alegrar-se pela presença do Espírito Santo em você, desejando sempre a sua direção e discernimento para um viver diário, santo e agradável a Deus. E conhecer agora, finalmente, o propósito no sentido do agir. A pergunta é: o que eu devo fazer depois que aprender esse assunto, né? Você deverá cultivar uma vida cristã santa que comprove a presença do Espírito Santo em seu coração. Tudo bem? Oremos. Querido Pai, eterno Deus, nós estamos aqui para te louvar. Receba todo o louvor e toda a nossa adoração pelo que tu és, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, Pai. Ó Deus, venha tu mesmo a ministrar em nossos corações esse assunto. Usa-me apenas como um instrumento em tuas mãos. Abençoa cada ouvinte dessa videoaula, é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Olha, eu vou fazer a introdução desse assunto já com umas perguntinhas, como eu gosto muito de fazer. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: como podemos reconhecer a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, hein? Ora, certamente essa pessoa prega o Evangelho, fala de Deus com poder, não é verdade? Buscando sempre a união dos irmãos na igreja. Então, essa seria uma boa resposta, né? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? É minha segunda pergunta para vocês. Hein? Já foram? Aí a resposta é, né? Se você é uma pessoa de fato, genuinamente convertida a Jesus, sim, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. E a terceira, o batismo do Espírito Santo pode ser perdido e a pessoa rebatizada? O que vocês acham? De maneira nenhuma, né?
Nós lemos no nosso versículo-chave que fomos, depois que cremos, né? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Deus dizendo, olha, é propriedade minha, ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém perde, né? O batismo, ninguém perde o Espírito, o Espírito de Deus que agora passou, depois da nossa conversão, a habitar no nosso coração. Portanto, o batismo é um ato único. Tudo bem? E agora eu faço a última pergunta. O que de fato a Bíblia nos ensina sobre o assunto? E é o que nós veremos aqui nessa videoaula de hoje. Tudo bem? Vou repetir Efésios, capítulo 1, verso 13, é o nosso versículo-chave, né? Olha, quando ele diz, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a pessoa precisa ouvir. Por isso, Deus necessita de nós que possamos divulgar a palavra dele, né? Falar dele, do amor dele, que ele morreu por todos, né? Sem acepção de pessoas. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, pois ele é a verdade, habita na verdade, e ainda diz que é o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Aí sim é que vocês vão receber, todos nós, o selo do Espírito Santo da promessa. Foi uma promessa de que o próprio Jesus fez, no caso, naquela época lá, Jesus, aos seus apóstolos, que se estende até os nossos dias, né? Muito bem. Então, de acordo com o texto também básico que nós lemos da lição, né, que eu li há pouco, nós não aprendemos que a todos nós foi dado beber de um só Espírito? Sim, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, que eu li para vocês, tudo bem? Então, e também, segundo esse mesmo, texto, né, nós não vimos que o Espírito torna o crente membro do corpo espiritual de Jesus, que é a igreja? Nós vimos isso, nós ouvimos no verso falar sobre isso, né? Sendo assim, nós não podemos afirmar, à luz do Evangelho, que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, né? Que é efetuado em que momento? No momento da conversão, né, a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, que é a sua igreja aqui na terra. Ficou claro? A gente tem que repetir mesmo para fixar. E quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é? Olha, João Batista, lá no livro do evangelista João, no capítulo 1, verso 33, responde, e responde muito bem, quando ele diz, eu não o conhecia, referindo-se a Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Quem é que o enviou a batizar Jesus com água? Foi Deus Pai, né? Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele viu o Espírito, né, que veio em forma de uma pomba branca, pousar sobre quem? Sobre Jesus. Então é esse que batiza com o Espírito Santo. Então, Deus Pai batizou a Jesus e Jesus nos batiza com seu Espírito Santo. Tudo bem? Essa informação sobre esse assunto também nós podemos estudar no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 3, nos versos 11 e 12, que também está lá em Marcos, né, no capítulo 1, nos versos 7 e 8, com uma pequena mudança de versão de palavras, mas eu vou me deter a Mateus mesmo, né? Quando ele diz assim, palavras de João Batista ainda, eu batizo vocês com água,
para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Mateus, né, como eu disse, 3, lá nos versos 11 e 12. Faz uma pequena diferença lá de Marcos capítulo 1, 7, 8, quando Marcos diz, aquele que eu não sou digno de desatar, né, as correias das sandálias. E aqui ele fala, eu não sou digno de levar as sandálias, em Mateus, né? Há uma pequena e boba, mas o sentido é o mesmo. Então, vocês perceberem, eu vou voltar aqui aos detalhes, as palavras-chave desse verso. Quando ele diz, eu batizo você com água para o arrependimento, é João Batista que está falando. É um batismo que Jesus nos recomendou que fizéssemos. É um batismo mais assim de testemunho, né? E também para lembrarmos que o descer às águas representa a primeira morte, o sair das águas, a ressurreição que teremos, assim como Jesus foi o primeiro a ressuscitar, a vencer a morte, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Pode também ter o significado, dessas águas morre o velho homem, o sair das águas ressurge o novo homem para a vida eterna, né? Então, eu vos batizo com água para o arrependimento. É uma ordenança de Jesus, assim como a ceia, né? Mas não é para a salvação. Quem não se batizou não será salvo, não se batizou nas águas. Não, não é isso. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, um doente, né, que está internado, a gente vai lá, prega a palavra, fala de Jesus e ele, no momento que ele crê nas palavras, ele recebe o Espírito Santo. Esse é o batismo que a Bíblia se refere, a um só Deus, a um só batismo. É esse o batismo do Espírito Santo. Se ele tiver tempo, ele vai naturalmente buscar se batizar nas águas. Tudo bem? Então, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, quem era? Era Jesus que ele estava agora se referindo, que eu não sou digno de levar as sandálias. Por humildade ele diz isso. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou dar mais uma parada. Lembra que nós estudamos, até numa videoaula tem isso gravado, a simbologia do Espírito Santo? Um dos símbolos que representa a presença do Espírito Santo é o fogo, né? Tem o vento, tem as águas, né? As águas, né? Também pode ser. Tem também, enfim, tem vários símbolos, né, que representam o Espírito Santo, a pomba branca, que é um símbolo universal, mas o fogo é um dos símbolos. Então, aqui ele vai dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos ver o sentido que tem esse fogo, né, que é purificador. Ele tem a pá em suas mãos, e aqui ele diz, limpará a sua eira. Eira é o local onde se separava os cereais, onde se debulhava os cereais, né? Separava os grãos, né? E aqui, isso aqui, ele limpará a sua eira, tem o sentido de que naturalmente para nós darmos mais frutos. Tudo bem? Deu o sentido, é esse. E recolherá o seu trigo no celeiro. Esse trigo está aqui simbolizando o fruto do Espírito, aleluia. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Aqui a palha está simbolizando as obras da carne, né? Porque nós temos que lembrar que a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana permanece. Nós só somamos a ela a natureza espiritual quando recebemos o Espírito Santo, quando cremos, né, em Jesus. Então, ele vai queimar aquilo que é impureza, que não serve para nada, num fogo que nunca se apaga.
Guardem isso, tá? Num fogo que nunca se acaba, nunca se apaga. Então, eu vou voltar a essa explicação. Tais versículos me remeteram de imediato a 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 13 a 15, quando Paulo mesmo enfatiza que as obras de cada cristão serão provadas pelo fogo, né? Inclusive, ele nos instrui, né, ali da necessidade de nós construirmos o alicerce, né? O fundamento do edifício, porque como edifício que somos de Deus, isso é palavras de Paulo, nós construirmos o alicerce que somos na rocha que é Cristo Jesus. Lembra aquela parábola? Porque construir, né, o fundamento na rocha para que a casa não caia de jeito nenhum. Ela fique firme, não numa areia, né, num fundamento que não é Cristo. Bom, ele fala o seguinte, prestem bem atenção agora. Se a obra que alguém edificou permanecer, quando passar naturalmente pelo fogo, permanecer, essa pessoa receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. Mas ainda assim a pessoa será salva. Vocês estão lembrados que nós, quando cremos, recebemos o selo do Espírito Santo e somos hoje propriedade exclusiva de Deus? Então, mesmo assim, nós seremos salvos, porque nós somos pecadores. Por isso, temos que passar pelo fogo, porque Deus é santo e nada que não seja puro entrará no reino de Deus. Eu quero que fique bem claro isso, tá? Então, aqui, o que Paulo está se referindo, a quem Paulo está se referindo, naturalmente, são aquelas pessoas que já receberam Cristo Jesus em seus corações, né? Então, ele diz, vai passar pelo fogo, não tem jeito. Vai passar pelo crivo do Espírito Santo. Ele é que vai debulhar as nossas obras das coisas ruins, das impurezas, das coisas boas, né? Das nossas ações boas que fizermos. Tudo bem? Aqui também nós podemos lembrar das palavras do profeta Isaías 4:4, quando o profeta fala assim, se tiverem com a Bíblia, depois vocês abram aí, né? Que ele vai mencionar o espírito da justiça, ele vai falar do espírito purificador. E esse fogo que eu acabei de falar nesses versículos que li, ele é mencionado como um meio de purificação. Aí vou dar uma parada, purificação de quê? Já falei, é uma purificação das impurezas, né, que nós realizarmos e tivermos, ou seja, da remoção total de tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo bem? E indo também de encontro com a ideia de que a presença de Deus, a gente tem com o Espírito Santo, que a presença de Deus em nós traz transformação. Transformação de quê? De vida. Traz ou não traz? Sim. É impossível a pessoa ser a mesma, ficar a mesma, não sofrer nenhuma modificação ou transformação. Isso não existe. Espiritualmente falando, prestem bem atenção, o fogo consumidor, aquele fogo que não se apaga nunca, representa nesses versículos, lembra de Mateus 3, 11 e 12, que eu pedi para vocês guardarem o final, naquele fogo que nunca se apaga, né? Representa nesses versículos a ação do Espírito Santo na vida do crente. Agora, diferentemente daquele fogo que nunca se apaga, que nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 9, lá nos versos 43, finalzinho dele, do verso 43 até o 49, quando a expressão do fogo que nunca se apaga está se referindo ao inferno.
tá? Aí começa, quando faz algo, né, contra esses pequeninos, né, melhor pendurar... Bom, aí ele vai falar o verso, eu não vou nem ler, que eu quero que vocês leiam depois, e vai se referir que as pessoas serão jogadas num fogo que nunca se apaga, referindo-se ao inferno, né? E, enfim, vocês depois vão me prometer que vão dar uma olhada lá. Mas aí tem esse fogo que nunca se apaga, é o que eu quero dizer, tem duas conotações. Ou pode representar, como representou nos versículos lidos do nosso versículo-chave, né? Do nosso texto base, perdão, a ação do Espírito Santo na pessoa, no crente, como pode representar, falar do inferno. Então, vocês depois, o Espírito Santo, graças a Deus, nos dá o discernimento, né? Então, segundo esses versículos que eu li há pouco, e também de acordo com o próprio João, no capítulo 14, versos 16 e 17, onde ali nós já encontramos as palavras de Jesus, que diz assim, prestem bem atenção, Jesus falando. Falando a quem? Aos seus apóstolos, que ele mesmo escolheu, aqueles 12. E eu pedirei ao Pai, né, que lhes dará outro consolador. Ora, enquanto ele estava ali com os apóstolos, ele era o mestre deles, o professor, o consolador, o amigo. Mas ele sabia que ele estava para partir, né, para o Pai. Ele não morreu outra vez, ele voltou para a sua glória que tinha antes, que ele tinha se despojado, né, para vir ao mundo, então ele volta para a sua glória que ele tinha antes com o Pai. Então, por isso que ele diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês, olha agora a palavra, para sempre. Ele nunca é retirado de nós. Diferentemente do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo era concedido por Deus a algumas pessoas para executar uma tarefa, algo especial, e depois ele era retirado. Davi mesmo não pediu, não retires de mim o teu Santo Espírito. Agora, no Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo e da sua ascensão, quando ele faz assunto aos céus, ele sobe, né, para o Pai, ele nos deixa, né, esse Espírito Santo, porque estaria conosco para sempre, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, palavras de Jesus, que o mundo não pode receber, por quê? Porque não o vê e não o conhece. Vocês, Jesus falando que conhecem, não, vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês, falando para os apóstolos, tá? João 14, depois vocês olhem lá, do 16 ao 17. Bom, temos que lembrar também que o Espírito Santo, nessa ocasião, não havia sido enviado às pessoas ainda, né? Pois Jesus ainda não tinha subido para o Pai. Tinha? Não, ele ainda ia. E por isso que ele diz que ele ia rogar ao Pai que desse outro consolador, né? Que a gente sabe que é o Espírito Santo dele. Até o dia em que ele foi elevado aos céus, fez assunto aos céus, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos dele, apóstolos esses que ele mesmo tinha escolhido, não é isso? Muito bem, então ele roga isso até esse dia, porque ele sabia que o Espírito Santo ia ser dado. Sabemos ainda pela palavra que Jesus, antes de subir aos céus, ficou quantos dias com os apóstolos? 40 dias com seus apóstolos, perfeitamente, falando-lhes, né, das coisas relacionadas com o reino de Deus. E ceando com eles, ainda lhes deu uma ordem. Vocês lembram que ordem Jesus deu aos seus apóstolos? Disse assim: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ele não deu instruções que eles esperassem, então vou rogar ao Pai que lhes deem outro consolador. Então,
que esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque, aí ele completa, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos, capítulo 1, versos 3 a 5. Então, e vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí eu pergunto, e por quantos dias os apóstolos tiveram que esperar? 10 dias. Ora, Jesus já tinha ficado 40 dias, dando-lhes ensinamentos, mandamentos a respeito, falando, né, das coisas a respeito do reino de Deus. E depois os apóstolos esperam ainda mais 10 dias, 40 com 10, 50. Justamente 50 dias vai cair na festa de Pentecostes. Esta festa de Pentecostes já existia desde o Antigo Testamento. Só que justamente Deus é perfeito, né? Depois, Jesus vai ficar 40 dias, eles esperam 10, e no dia da festa de Pentecostes, o que acontece? Aquilo que os apóstolos estavam esperando, que tinha sido promessa, né, de Jesus para eles, que era o recebimento do Espírito Santo, né, em suas vidas. Muito bem. E a partir desse instante, quer dizer, Pentecostes, no Novo Testamento, nós costumamos lembrar, atrelar de imediato ao derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E também, historicamente falando agora, deu-se início à igreja primitiva, né? No dia de Pentecostes, com a integração de todos aqueles que creram em Jesus, e aí esses todos já incluem judeus e gentios, né? Tendo todos recebido o Espírito Santo da promessa, aleluia. Sabe o que isso significa? Isso significa que a experiência do batismo do Espírito Santo, ele pode ser vivido ou vivenciado por todos os que recebem Jesus no coração. Tudo bem? Sintetizando o que nós falamos, que eu falei até agora, o que vocês ouviram, e também de acordo, né, com o nosso texto base, que nunca a gente pode esquecer, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, os versos, nós podemos tirar um ensino bíblico, que é, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina, para fixar bem, que o batismo do Espírito Santo é a obra do qual o Espírito coloca o cristão numa inseparável união com Cristo, ok? Fazendo esse cristão membro do seu corpo espiritual, que é a igreja. E aí, foi quando eu falei que a pessoa passa a falar da palavra de Deus com poder, autoridade, ele todos nós temos, né? Dadas por Cristo, pelo Espírito Santo mesmo, e passa a falar com autoridade a palavra de Deus, com poder, né? Fala a palavra de Deus com poder e promove a união de todos da sua igreja, né? Agora, nós podemos lembrar também e ouvir Efésios, no capítulo 4, do 4 ao 6, é bem pertinente, quando é dito lá em Efésios, no capítulo 4, o seguinte: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, né? Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Um só Senhor Jesus, um só Senhor Deus, um só, lembrando que Deus Pai e Deus Jesus se confundem num só, pois concordam em tudo, né? Jesus à direita do Pai, concordando com ele em tudo. Uma só fé, né?
e um só batismo, aqui referindo-se ao batismo do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tudo bem? Então, sabe o que eu entendo aqui? O que a gente pode e deve pedir a Deus é mais poder, né? Podemos pedir também a Ele uma porção dobrada, mais do que dobrada, redobrada do seu Espírito Santo em nós, de tal maneira que Ele nos encha com esse Espírito até ficarmos transbordantes, né, dessa graça, né? Nós podemos pedir isso, né? Até ficarmos plenamente, ou seja, alcançarmos a plenitude do Espírito. Que bênção, né? E isso vai depender muito de quem? De nós mesmos, da procura e da nossa sede espiritual, da nossa vontade, né, de nos aproximarmos em comunhão e intimidade com o Senhor. Tudo bem? Com Deus. Todo verdadeiro crente, vamos assim, não é a conclusão final, mas vamos caminhar agora, sintetizar. Todo verdadeiro crente é batizado com o Espírito Santo uma única vez, no momento da sua conversão a Jesus, ou se preferir, no momento da sua salvação. Nessa mesma hora, seu nome passa a estar escrito no livro da vida e nos tornamos filhos. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo no cristão o torna filho de Deus, né? Nova criatura, ou seja, você se torna membro da família de Deus. Olha só que privilégio, né? Ou se preferir, você se torna membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja aqui na terra. Me prometam, depois leiam Efésios 2:19, tá? Para completar essa ideia, e também Gálatas, no capítulo 3, dos versos 26 a 29. Vai falar, fechando bastante isso aqui. Tudo bem? Que nós nos tornamos membros do corpo, da família de Deus. O Espírito também se encarrega de promover a união no corpo de Cristo. Nosso texto base falou, 1 Coríntios 12, 13, né? Efésios 4 a 6, fazendo assim com que o crente encontre o seu lugar nesse corpo, ou seja, se sinta inserido na igreja. Lembrando que todos nós, membros desse corpo, somos importantes para Deus. Não existe o mais nem o menos importante. Somos igualmente importantes para o Senhor. Tudo bem? Agora, Atos, no capítulo 11, versos do 15 ao 17, diz assim, preste atenção. E depois que eu ler, eu vou perguntar quem falou essas palavras para vocês. Então, preste atenção. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem falou essas palavras? Foi Pedro, muito bem, eu ouvi daqui, vocês falaram, foi Pedro. Mas aonde ele falou? Na igreja de Jerusalém. A quem ele falou? Por que ele falou essas palavras? Porque os crentes judeus da igreja lá de Jerusalém, que estavam ali reunidos, tiveram muita dificuldade em aceitar e até entender que os gentios recebessem o Espírito Santo também, né? E eles tiveram essa dificuldade de entender a ação do Espírito Santo sobre os gentios que iam aceitando a Jesus. E o que isso significa? Esse fato, no caso, acontecido lá com os gentios significa. Sabe o que significa? Significa que a experiência do batismo do Espírito Santo pode ser vivida por todos os que têm Jesus no
coração. Ela não é restrita, diria, a uma determinada época, ou que seja uma determinada igreja, ou até a uma determinada denominação. Não, é para todos, até para que se cumpra aquela profecia de Joel. Vocês devem estar lembrados no capítulo 2, verso 28, quando Joel, esse profeta, falou: e acontecerá depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Então, para que se cumpra isso, toda a humanidade naturalmente inclui aqueles que aceitam a Jesus em seus corações. Não é toda a humanidade será salva, não, infelizmente, né? Porque aqueles que negam a Jesus pecam contra o Espírito Santo, e esse é o único pecado que não tem perdão, é pecar contra o Espírito Santo, é negligenciar o Espírito Santo, a obra que Jesus fez aqui, né? Que foi morrer por ele. Então, se ele não aceita, ele não pode ter salvação. Tudo bem? Isso não impede que você seja o quê? Cheio mais e mais a cada dia do Espírito Santo. Glória a Deus, eu falei, buscando aquilo que eu já também disse, sua plenitude em você, o que dependerá da sua o quê? Sede espiritual, também já disse, né? E, consequentemente, do tempo que você dedica, do tempo que você investe na comunhão mesmo, em prol da comunhão com o Senhor, né? Na busca de uma maior intimidade, né? Com o Senhor Deus, com Ele, através de quê? Das orações, através da meditação constante à sua palavra. Então, isso depende de nós, do tempo que nós vamos dedicar nessa busca, tá? E aí sim nós nos tornaremos cada dia mais parecidos com Jesus, que é o nosso desejo, agradar o nosso Deus, realizar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para todos. Bom, para a nossa reflexão, já terminando essa videoaula, tenho 3. A primeira, preste atenção, se eu me tornei uma nova criatura quando aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, né? Quer dizer, o meu Salvador pessoal, salvação é pessoal. Vou repetir, se eu me tornei uma nova criatura quando aceitei a Jesus em meu coração, tendo nele recebido o Espírito Santo quando me converti, quando criei, me tornando assim membro do corpo de Cristo, me pergunto, tenho sido uma pessoa que promove a união entre os irmãos da minha igreja? Tenho sempre uma boa palavra, se alguém que senta ao meu lado abatido, eu sinto que Deus me usa como instrumento para falar o que ela precisa ouvir. Nós temos que estar afinados, né, ao Espírito Santo, à voz dele. Lembrando que o aperfeiçoamento de cada crente está diretamente ligado à edificação da igreja. Sabe quem fala isso? Está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 12, e também do 15 ao 16, tá? Depois vocês leiam. A segunda reflexão, para a gente terminar, sendo membro do corpo de Cristo, e assim membros uns dos outros, segundo o que diz lá também em Romanos, né, no 12, e versos do 4 ao 6, parte inicial do 6, o que tenho feito para a edificação desse corpo, ou seja, qual a minha função específica no corpo, segundo os dons e a graça que me foi dada. Todos nós temos um dom, né, dados por Deus. Vamos então buscar esse dom, vamos buscar servir mais na nossa igreja, servir mais aos irmãos, né, acolher mais. O acolhimento é muito importante, né? E você estaria servindo ao Senhor e fazer tudo com excelência. Terceira meditação para a gente terminar. As pessoas conseguem ver em mim que eu era uma pessoa e agora eu sou outra pessoa depois da minha conversão? Lembrando que tudo podemos naquele que me fortalece. Então a gente pode se aprimorar, mudar
É impossível, depois que você recebe o Espírito Santo, não se transformar. E as pessoas têm visto isso em mim, ou eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era antes. Então, isso é uma questão de reflexão e de mudança. Vamos mudar, né? Vamos buscar em Deus, que tudo pode nos ajudar, e nós podemos tudo nele, porque ele nos fortalece a sermos melhores e a sermos luz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É isso, que Deus nos abençoe a cada um de vocês. Até a próxima videoaula com outro assunto maravilhoso. Um beijo.